Boa noite a todos. Como é bom estarmos de volta, não é? Mais essa quinta-feira para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus e que Deus possa ser gracioso conosco esta noite e estar falando de maneira graciosa aos nossos corações. Eu queria lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 139. Salmo de número 139. A partir do versículo 14, diz assim: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Louvado seja o Senhor, queridos irmãos, por nos mostrar, por meio da sua palavra, como Ele nos conhece de maneira tão profunda e tão íntima. Possamos estar desfrutando da presença desse Deus esta noite, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Vamos estar orando, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, quero te louvar, Senhor, podermos ler a tua palavra, poder estar aqui, Senhor, com os nossos irmãos, podermos, ó Pai, estarmos aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais do Senhor e da tua palavra. Ó meu bom Deus, que o Senhor possa ser gracioso conosco, falando de maneira graciosa aos nossos corações. Que o Senhor, meu bom Deus, possa receber toda a honra e toda a glória. É assim que nós te oramos, meu bom Deus, pedindo que a tua boa mão nos acompanhe em tudo esta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu vou estar liberando para vocês aí agora a nossa apresentação. Para vocês poderem Ok, vocês já podem estar vendo aí, não é, a apresentação. Vamos estar iniciando. Então, irmãos, nós começamos na semana passada a estudar sobre esse livro. Na verdade, este livro, escrito pelo pastor Thomas Watson, no século XVII, teve o início, o seu primeiro tema, na verdade, se chama Um Tônico Divino. Na verdade, a ideia é que seja uma palavra de encorajamento, de fortalecimento para crentes que estão passando por muitas lutas, por muitas dificuldades, porque o Watson, ele entendia que ele tinha duas grandes dificuldades no seu ministério pastoral. A primeira, como vimos semana passada, foi tornar o incrédulo triste no reconhecimento da sua necessidade da graça de Deus. Por outro lado, não é, ele também achava difícil que era, não é, alegrar o crente em resposta desta graça. Porque muitas vezes o crente, ele pode estar se perguntando, não é, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E essa é uma das grandes questões levantadas aqui nesse livro.
que o autor, então, procura responder à luz de Romanos 8, 28, que nós estamos repetindo semana após semana, e creio que você vai decorar bem esse texto da palavra do nosso bom Deus, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Thomas Watson entendia então que nessas palavras do apóstolo Paulo nós poderíamos responder à grande pergunta: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Então ele escreve este livro lembrando das palavras do apóstolo Paulo para encorajar os crentes, a descansarem no Senhor, sabendo que Deus tem de fato um grande propósito em tudo que acontece em nossas vidas. Estudamos então na semana passada acerca das melhores coisas. Nós vimos que ele iniciou o estudo falando acerca de como as melhores coisas estão cooperando para o bem dos crentes. Então nós vimos sobre os atributos de Deus, alguns, nós vimos acerca da sua graça, da sua misericórdia, sabedoria, bondade. Nós vimos acerca dos anjos, nós ouvimos acerca das orações, da comunhão dos santos, da palavra, enfim, nós ouvimos acerca de muitas coisas boas que estão cooperando para o nosso bem. E hoje, então, nós iremos estudar acerca das piores coisas. É então sobre esse tema que nós vamos estar estudando hoje. As piores coisas cooperam para o bem do homem piedoso. Semana passada eu lembrei a você o porquê, não é? O porquê que, na verdade, não é, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, quer sejam as melhores ou as piores. É porque a palavra de Deus nos ensina, não é, que o nosso Deus ele fez uma aliança conosco. O próprio Jeremias fala no capítulo 32, versículo 38, eles serão o meu povo e eu não é da maneira como Deus não é está agindo de maneira graciosa, né, nesta aliança, é que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Deixe-me fazer um ajuste aqui no microfone. Ok. Estava suspendendo aqui um microfone, que às vezes a gente termina esquecendo, e aí fica uma zoada aqui pra gente. Mas não foi aqui comigo, não. Então, irmãos, hoje vamos falar sobre as piores coisas, ok? Eu não sei o que é que vem à sua mente quando você pensa nas piores coisas. Nem como você pode entender, não é? Em que sentido essas piores coisas cooperam para o bem do homem piedoso. Eu quero começar, então, com uma citação, um trecho, não é? Um trecho, irmãos, do nosso autor, do nosso livro, que diz assim: não me entenda mal. Eu não digo que em sua própria natureza as piores coisas são boas, pois elas são fruto da maldição. Ou seja, ele começa a deixar muito claro, não é? Ele não quer que você entenda ele mal, nem o apóstolo Paulo, nem o seu pastor aqui. As coisas, tem coisas que são maus em sua própria natureza e isso é fruto de maldição. Mas vamos entender mais o que ele diz. Mas embora elas sejam naturalmente más, não obstante, quando a sábia e soberana mão de Deus as controla e as santifica, elas são moralmente boas, como os elementos, embora de qualidades diferentes. Deus os ajustou de tal forma que todos eles cooperam de forma harmoniosa para o bem do universo. Então ele mostra que,
De fato, existe uma natureza má nas coisas por conta do pecado, não é? Mas que Deus soberanamente controla, santifica estas coisas de maneira que elas se tornam moralmente boas, e Deus então age de maneira harmoniosa nas nossas vidas, fazendo com que até mesmo essas coisas más cooperem para o nosso bem. E ele continua, acompanhe no slide, ele dá um exemplo. Ou como num relógio, as engrenagens parecem se mover de forma contrária às outras, mas todas fazem com que o relógio funcione. Assim, algumas coisas parecem se mover de forma contrária ao homem piedoso. Não obstante, pela maravilhosa providência de Deus, elas cooperam para o bem dele. Entre estas piores coisas, existem 4 tristes males que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele está mostrando para a gente que, na verdade, parece que existem coisas em nossa vida que estão se movendo de forma contrária. Que você diz assim, não, isso não tem como se encaixar, isso não tem como cooperar para o meu bem, como é que isso vai, não é? Não, não pode. Mas Deus, de maneira maravilhosa, por meio da sua providência, ele faz sim com que essas coisas cooperem para o nosso bem. E o autor então cita, não é, 4 males que cooperam para o nosso bem. Na verdade, hoje nós só iremos ver o primeiro e semana que vem os outros 3. Vocês podem acompanhar aí no slide que ele fala sobre o mal da aflição. O mal da aflição coopera para o bem do homem piedoso. Então, irmãos, nós iremos hoje falar sobre a aflição e como ela coopera para o nosso bem. Mas, semana que vem, nós iremos falar acerca da tentação. Nós somos tentados, nós sabemos que Deus não tenta ninguém, não é? Então, como é que a tentação está, não é, cooperando para o nosso bem? Então, nós estudaremos e veremos que Deus está controlando também estas coisas, mesmo quando Satanás está agindo, não é, a nos tentar e fazer com que a gente venha a cair. Ele também fala, não é, sobre o mal do abandono. Ele vai mostrar, por exemplo, e veremos isso na próxima semana, que às vezes nós nos sentimos abandonados por Deus. É como se a graça de Deus não fosse mais manifesta ao nosso favor. E em momentos como esse, ele vai mostrar que existe um bem, não é? Quando nós nos sentimos desta forma. Também quando Deus nos priva de certos confortos e nós nos sentimos então abandonados em algumas áreas, ele vai mostrar também que estas coisas estão cooperando para o nosso bem. Então ele vai falar acerca do pecado. Então ele vai mostrar que até mesmo quando pecamos ou quando as pessoas pecam contra nós, ainda assim tem um Deus que está no controle de todas estas coisas. Então, meus amados, hoje nós iremos começar com esse primeiro ponto, acerca das aflições. Nós iremos então ver que o mal da aflição coopera para o bem do homem piedoso. E aí eu vou pedir algo para você que está em casa, quem não estava conosco no início, nós vamos tratar aqui alguns pontos e eu quero que você faça uma anotação de pelo menos um desses pontos que Deus falou ao seu coração, que você diz, olha, pastor, eu estou vivendo isso em minha vida, ou não é talvez esse ponto aqui específico, né, Deus falou muito ao meu coração, enfim, algo que você possa compartilhar conosco na segunda parte do nosso estudo, quando a gente for abrir para você estar falando conosco também, tá certo? Então vamos falar acerca do mal da aflição, que coopera para o bem do homem piedoso. Irmãos, algo que nos aquieta o coração é considerar que em todas as aflições, Deus está operando de forma especial. Vocês se lembram, por exemplo, das palavras de Noemi lá em Ruth, capítulo 1, versículo 21, quando ela diz assim, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso me tem feito mal. A nossa versão, na verdade, diz, o Deus Todo-Poderoso me tem afligido. Ela entendeu que, na verdade,
toda aquela aflição que ela passou ao deixar, não é, Belém, ao ir para aquela terra distante, e ali perdeu seu marido, seus filhos, a maneira como ela volta, não é, para Belém na companhia de Ruth, a maneira como Deus, não é, faz com que ela seja resgatada por meio de Ruth, uma estrangeira, uma moabita, enfim, ela vai entender que, na verdade, todas aquelas coisas, a começar com as suas aflições, faziam parte da maneira como Deus estava agindo na sua vida. E até mesmo aquelas aflições que haviam feito mal a ela sabia que tinham vindo da parte de Deus. Eu gosto muito de me lembrar do exemplo de Jó, e nós vamos tratar um pouco mais sobre isso. Certamente você já ouviu, não é, aquela palavra de Jó, quando Jó perdeu todos os seus bens, família, enfim. Ele disse assim: o Senhor deu e o diabo tirou. Foi isso que você viu na sua Bíblia? Foi isso que você aprendeu? Não. Ele diz: o Senhor deu, não é? E o Senhor tirou. Ou seja, ele nos ensina de certa maneira que ele conseguia ver Deus e a sua poderosa mão por trás das aflições. Então nós vamos precisar considerar, à luz das Escrituras Sagradas, que Deus está operando de maneira muito especial por trás das nossas aflições. Outra consideração que nos aquieta o coração. Um minuto, deixa eu botar o povo aqui para dentro da sala. Senão eu fico falando e os cliques ficam acontecendo. Ok. Outra consideração que nos aquieta o coração é que as aflições cooperam para o bem. Nós podemos ler lá em Jeremias, não é? Quando Deus estava falando lá do cativeiro, quando ele enviou Judá, não é, aquele povo para o cativeiro da Babilônia, ele vai dizer: foi para o seu bem. Diz: eu os enviei para o cativeiro para o seu próprio bem. Lá na frente, o salmista Davi vai dizer o seguinte: olha, foi-me bom ter sido afligido. Então, irmãos, o que nós estamos vendo aqui é que as aflições, como diz o autor, são medicinais para o homem piedoso. Na verdade, nós vamos ver e aprender que todas estas aflições estão debaixo de um governo soberano de Deus e que Ele está no controle de todas estas coisas. O autor diz: assim como o pintor mistura cores claras com sombras escuras, então o sábio Deus mistura misericórdia com julgamento. Aquelas providências aflitivas que parecem ser prejudiciais, na verdade são benéficas. É o que é que ele diz à luz da própria palavra de Deus. Vamos ver alguns exemplos? Ele fala aqui acerca de alguns exemplos. Nós não poderemos ver todos eles. Eu vou me destacar apenas em dois. Mas ele fala sobre José do Egito, nós vamos falar um pouco sobre ele. Ele fala sobre o rei Manassés, a maneira, não é, como ele foi amarrado em cadeias, a maneira como Deus transformou, não é, a sua coroa de ouro em grilhões, e a maneira depois como aquele homem orgulhoso, não é, deixou de lado todo o seu orgulho, e Deus então, não é, transforma novamente em uma coroa de ouro para ele. Enfim, você pode ler lá em 2 Crônicas, capítulo 33, depois. Ele fala também sobre Jacó, a maneira como Jacó, não é, sofreu um duro golpe, fisicamente mesmo, da parte de Deus, não é, para depois então relatar que tinha visto a face de Deus. Ele fala acerca de Paulo também, mas hoje nós vamos nos dedicar apenas a José e Jó, de maneira especial. Peço então para você abrir aí a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Você que participou do nosso acampamento em 2018, você deve estar lembrado, nós estudamos, né, acerca desse texto, e pudemos aprender um pouco mais, não é, acerca
do perdão de Deus e acerca da soberania de Deus, então, sobre todas as coisas. Gênesis 50, versículo 20, diz assim: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porque Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, irmãos, o que é que nós vemos aqui? Nós podemos nos lembrar que José foi lançado no poço pelos irmãos, que os irmãos venderam José como escravo. Nós podemos nos lembrar como José foi parar numa prisão. E nós vamos ver que todas estas coisas estavam cooperando para o bem de José, que, na verdade, por meio de toda essa humilhação, ele estava progredindo dentro de um propósito de Deus, ao ponto dele se tornar o segundo homem mais importante em todo o Egito. E nós sabemos a história que, ao final, quando ele se encontra, não é, com seus irmãos, não é, com seu pai, ele vai deixar muito claro que, na verdade, por mais que os seus irmãos tenham feito mal a ele, e eles são responsáveis por todo este mal e esta aflição que eles sofreram, na verdade, Deus transformou, Deus, na verdade, não é, transformou tudo isso para o bem. Então é exatamente esta ideia, não é? Como então as piores coisas, e inclusive a aflição, pode cooperar para o nosso bem. Porque por mais que as coisas más sejam ruins por natureza, Deus está santificando estas coisas, e estas coisas estão sendo usadas para o nosso bem. Então, lembremos da história de José e a maneira como toda aquela aflição ele reconhece que cooperou tudo aquilo para o bem dele, porque é como se Deus tivesse santificado tudo aquilo, como se Deus tivesse pego tudo aquilo e agora todas estas coisas estão cooperando para o bem de José. Então Deus faz a sua vontade, usando até mesmo as aflições. Então nós temos o exemplo de Jó. Peço para você abrir lá em Jó, capítulo 42. Você se lembra muito bem que o livro de Jó começa exatamente mostrando para a gente a maneira como Jó, não é, perdeu, não é, de maneira muito repentina praticamente todas as coisas. Perdeu a sua família, perdeu os seus bens, não é? Perdeu praticamente tudo, não é? Só não a vida. Então Jó passa por tudo o que ele passou e ao final então ele faz uma confissão, versos do 1 ao 6 que diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Nós vemos também com Jó que, na verdade, em meio a toda a sua aflição, Jó, em alguns momentos, chegou a falar daquilo que, na verdade, não estava entendendo. Mas que, ao final de tudo aquilo, além de Deus restituir a ele, não é, muito mais daquilo que ele perdeu, ele entendeu que tudo aquilo cooperou para o bem dele. E que agora ele conhecia Deus de maneira muito mais profunda, muito mais íntima. Então, nós podemos ver também a maneira como as aflições cooperaram para a vida deste homem, que é o outro grande exemplo que nós usamos nesta noite. Mas como diz o autor, e eu quero que vocês prestem atenção aí no slide, assim como as duras geadas no inverno trazem as flores na primavera, assim como a noite precede a estrela da manhã, assim os males da aflição produzem muito bem para aqueles que amam a Deus.
mas estamos prontos a questionar a veracidade disso. Portanto, lhe mostrarei muitas maneiras de como as aflições cooperam para o bem. Então, ele está nos mostrando que muitas vezes nós iremos questionar e dizer: não, Senhor, eu não estou muito convencido disso. Será que realmente isso é verdade? Será que em meio a todas essas aflições, o Senhor realmente está agindo ao meu favor? Que realmente eu posso descansar no Senhor, na sua providência, no seu agir, mesmo quando tudo à minha volta está dando errado, em meio a todo esse cenário assustador, eu posso realmente descansar, confiar e saber que isso está sendo para o meu bem? Muitas vezes nós vamos questionar isso e até mesmo duvidar, irmãos. Então o autor ele vai mostrar para a gente, pelo menos em 10 pontos muito práticos, e eu quero então que sejam esses pontos que vocês anotem. A maneira então como Deus pode usar as aflições para cooperar para o nosso bem. Então vamos lá para a primeira maneira que ele destaca aqui, de como a aflição coopera para o nosso bem. Ele vai mostrar que a aflição coopera para o nosso bem como nosso pregador e mestre. Irmãos, lá em Miqueias 6:9 diz: ouvi a vara. Nós precisamos ouvir o que Deus está nos ensinando e falando às nossas vidas e aos nossos corações por meio das aflições. Essas aflições assumem um papel como pregadores e mestres em nossa vida. Lutero, ele chegava a dizer que, na verdade, ele não podia entender corretamente alguns salmos até que estivesse em aflição. É como se ele estivesse dizendo: olha, por meio dessas aflições, então, eu vou estar entendendo, não é, e me deleitando muito mais nesta palavra que Deus tem para a minha vida. Então o autor ele vai dar exemplos. Como? Como é que a aflição então pode servir para nós como pregador e mestre? O que é que ela tem para nos ensinar? Ele vai dizer, por exemplo, que a aflição ensina o que é o pecado. Como assim? Meus irmãos, na palavra pregada, nós ouvimos como o pecado é uma coisa horrível. Quando o seu pastor está pregando ali, você sabe, você vê assim: olha, eu sei que o pecado é terrível, eu sei como o pecado, não é, ele me mancha, ele me condena. Mas o autor diz assim que nós tememos muitas vezes um pecado, ou o pecado, como um leão feroz numa pintura. Ou seja, nós vemos o leão naquela pintura, sabemos que ele está ali, sabemos que ele é perigoso, mas ele está lá. Então ele diz que muitas vezes Deus permite a aflição para nós sentirmos o gosto amargo do pecado em nossas vidas. Ele diz então, você pode acompanhar isso aí, nós podemos ver melhor o feio semblante do pecado quando olhamos pelas lentes da aflição. Adicionando irmãos aqui. Então vamos lá. Então, nós podemos, em meio às aflições, aprender um pouco mais acerca da feiura do pecado. Ele também vai nos mostrar, irmãos, que, como pregador e mestre, essas aflições também nos ensinam a conhecermos a nós mesmos. Na prosperidade, você pode acompanhar, nós somos, na maioria das vezes, estranhos a nós mesmos. Deus nos aflige para que possamos nos conhecer melhor. Olha que interessante. Na prosperidade, um homem parece ser humilde e grato. A água parece limpa. Mas ponha esse homem um pouco no fogo da aflição e suas impurezas começam a fervilhar. Muita impaciência e incredulidade começam a aparecer. Então, irmãos, ele está dizendo que muitas vezes
Deus está nos afligindo, e esta aflição, como pregador e mestre, está nos ensinando, não é, que nós podemos conhecer melhor a nós mesmos. Em tempos de aflição, nós podemos ver melhor a corrupção dos nossos corações, que nós imaginávamos que talvez nem lá estivesse. Então, um dos primeiros benefícios que ele coloca desta aflição é que a aflição está nos ensinando muitas coisas. Ela serve como um pregador e como um mestre em muitas áreas da nossa vida. Nós, como cristãos, então, podemos aprender muito o que as aflições têm para nos ensinar. A lição, segunda lição que ele coloca aí, de como nós podemos, não é, nos beneficiar dessas aflições, como ela coopera. Diz ele, pois elas são meios de fazer com que o coração seja mais voltado para o alto. Irmãos, na nossa prosperidade, o coração está apto para ser dividido. Em nossa prosperidade, podemos ver isso lá em Oséias 10, 2, quando ele fala ali do povo de Deus, que em meio à prosperidade dividiu seu coração entre Deus e o mundo. E muitas vezes Deus está usando as aflições em nossas vidas como meio para fazer com que o teu coração e o meu coração esteja mais voltado para as coisas do alto, que realmente são eternas, do que para as coisas deste mundo. A correção põe o coração numa posição reta e correta. O autor cita e diz, irmãos, assim como às vezes nos seguramos numa barra de ferro torta sobre o fogo, seguramos uma barra, não é, de ferro torta pelo fogo para endireitá-la, Deus nos segura sobre o fogo da aflição para nos fazer mais retos e mais voltados para o alto. Oh, como é bom quando o pecado, não é, nos entortou a alma para longe de Deus, mas esta aflição, então, é um instrumento para nos endireitar de novo. Então, irmãos, a ideia de olhar para a aflição e lembrar que muitas vezes em meio à prosperidade, quando as coisas estão boas, muitas vezes o nosso coração está dividido entre Deus e o mundo. Mas estas coisas do mundo vão sendo deixadas para o lado e nós vamos focando cada vez mais as coisas celestiais à medida que nós somos aflitos. Por isso, aprendamos com as aflições, porque elas são um meio de trazer o coração, então, mais para perto de Deus. Em terceiro lugar, as aflições cooperam para o bem, pois elas nos moldam à imagem de Cristo. Olha que interessante. A vara de Deus é como um pincel que pinta a imagem de Cristo de forma cada vez mais vívida em nós. É bom que haja uma simetria e uma proporção entre a cabeça e os membros. Seríamos parte do corpo místico de Cristo sem sermos parecidos com ele? Sua vida, como diz Calvino, foi uma série de sofrimentos. Citando Isaías, ele diz: homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Ele chorou e sangrou. Sua cabeça foi coroada com espinhos. E nós achamos que seremos coroados com rosas. Por isso, irmãos, nós iremos ser moldados à imagem de Cristo por meio das aflições. E isso é um grande benefício em nossas vidas. A grande diferença entre os sofrimentos de Cristo e o nosso, porque o sofrimento de Cristo teve um caráter expiatório. O nosso sofrimento é apenas purificador.
Nós sofremos, e à medida que nós sofremos e somos provados, Deus está nos forjando, está nos purificando, está nos aperfeiçoando, está retirando de nós as impurezas que não lhe agradam. Ah, irmãos, nós podemos nos deleitar nas aflições, sabendo que elas estão nos moldando à imagem de Cristo. Em quarto lugar, as aflições cooperam para o bem, pois elas são destrutivas para o pecado. Vocês estão lembrados quando nós estudamos Tiago, a carta de Tiago, há uns meses atrás? Nós vimos um pouco sobre a origem, não é, das tentações, a origem do pecado, enfim. E Tiago mais ou menos ensinou para a gente que o pecado é como se fosse a mãe. E ela dá origem a uma certa aflição que é a filha. E termina que a filha vai ajudar a destruir a mãe. Você pode ler isso lá depois, no capítulo 1 e 2, lá de Tiago. Basicamente, o que Tiago está nos ensinando, não é? E que o autor aqui também nos coloca, é que por mais que venhamos, não é, a pecar contra Deus, a sermos tentados e pecarmos, não é, nós, por meio das aflições, das provações, nós podemos, não é, ser fortalecidos, forjados e no final, não é, destruir aquilo que, não é, estamos muitas vezes praticando em nossas vidas. Ele coloca o seguinte, acompanha aí, olha. Há muita corrupção no melhor coração. A aflição trabalha aos poucos para remover essa corrupção, como o fogo trabalha para remover a escória do ouro. Então, citando Isaías 1:25, nós temos: e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. As aflições tiram de nós, irmãos, as escórias do pecado. Pense então nesta ilustração, citada por Thomas Watson. Ele diz então que um médico chega para um paciente e diz: olha, senhor, você está com um corpo pálido, você está com muitas infecções que precisam ser tratadas, ou então você vai morrer. Mas eu vou lhe prescrever aqui um remédio que, embora possa fazer você ficar doente, apesar disso, esse remédio vai retirar os resíduos da sua doença e vai salvar a sua vida. Olha que fantástico, ele está exatamente aplicando esse ponto aqui, mostrando que, de certa maneira, nós somos este paciente, onde as aflições são como se fossem remédios que Deus usa para curar as nossas doenças e enfermidades espirituais. Essas aflições vão curar o inchaço do orgulho, a febre da luxúria, o câncer da avareza. Será que estas coisas não estão cooperando para o nosso bem? Sim, irmãos, certamente. Não se esqueça disso. Em quinto lugar, o autor fala que as aflições cooperam para o bem, pois elas são meios de desprender nosso coração do mundo. Nós vimos um pouco lá atrás sobre a questão de que nós nos desapegamos um pouco, né, de voltar para as coisas do alto. Aqui ele nos lembra que elas são meios de nos desprender, não é, nosso coração deste mundo. À medida que Deus vai retirando de nós certos confortos, não é, mundanos, Ele está nos desprendendo, não é, das coisas deste mundo. Então, observe que as aflições, em pelo menos já 2 pontos, ele destaca essa ideia de como ela está sendo um instrumento para estar nos desprendendo daqui, fazendo com que a gente busque as coisas mais do alto, que a gente se volte mais para as coisas do Senhor, que a gente possa realmente estar crescendo naquilo que importa, buscando aquilo que realmente importa, revendo as nossas prioridades, onde está o nosso maior desejo, onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro. Então, tudo isso está cooperando e a aflição é um instrumento.
no meio do qual nós podemos então nos desprender cada vez mais deste mundo. As aflições também, diz o autor, elas cooperam para o bem, pois elas são meio de nos confortar. Como assim, um meio de nos confortar? Oséias capítulo 2, versículo 15 diz: E lhe darei o vale de Acor por porta de esperança. Aqui, irmãos, Acor significa sofrimento. Deus, então, estava mostrando que por meio do sofrimento, aquele povo desfrutaria de esperança. Lembro-me das palavras do Senhor Jesus, lá em João 16, 20. A vossa tristeza se converterá em alegria. É aqui onde a água se transforma em vinho, irmãos. Na verdade, os crentes em aflição, eles desfrutam de momentos extremamente únicos de conforto, de alegria, de consolo, de intimidade com Deus, enfim, que muitas vezes não desfrutaram em suas vidas, a não ser por meio das aflições. Então, até mesmo as aflições, elas estão cooperando para o nosso bem, pois elas são um meio de nos confortar, irmãos. Deus está nos confortando, e se não fossem estas aflições, talvez não desfrutaríamos do que estamos desfrutando em nossos dias hoje. Em sétimo lugar, estamos chegando aqui ao fim. As aflições cooperam para o bem, pois elas nos engrandecem. Eu achei esse ponto aqui, irmãos, interessantíssimo. Lá em Jó, capítulo 7, versículos 17 e 18, diz: Que é o homem para que tanto o engrandeças, e ponhas nele o teu coração, e cada manhã o visites. Ou seja, quem é o homem para que Deus se preocupe com a gente, que Deus, de certa maneira, nos exalte, nos engrandeça? Quem somos nós? É o que Jó estava, não é? O que está escrito lá no livro de Jó, capítulo 7. O autor nos lembra que, pelo menos, existem 3 formas nas quais o Senhor tem nos engrandecido em meio às aflições. Primeiro, diz que ele irá condescender até o baixo nível de nos notar. O que é que ele está querendo dizer o seguinte aqui? O fato de Deus nos considerar dignos de sermos afligidos, isso nos engrandece, irmãos. Na verdade, se Deus não nos castigasse, isso sim seria um menosprezo. Na verdade, quando Deus está nos afligindo, quando Deus está nos provando, quando estamos sendo atribulados, quando Deus está permitindo que passamos por todas estas coisas, é como se Deus estivesse se baixando, sabe? E o fato de estarmos passando por tudo isso para proporcionar um bem para a gente, isso nos engrandece. É Deus se preocupando com a gente. Segundo lugar, as aflições também nos engrandecem. Eu achei isso fantástico, irmãos, pois são insígnias de glória, sinais de filiação. Hebreus 12, 7 diz: Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Ou seja, cada marca de vara, de açoite que recebemos é um emblema de honra, irmãos. Meu Deus, é como se Deus tivesse assim, olha, tudo isso que vocês estão passando vão ser como marcas na vida de vocês, e cada uma dessas marcas vão ser como se fossem insígnias de glória, mostrando que vocês passaram por isso, porque na verdade vocês são filhos. Vocês são filhos. E, em terceiro lugar, ele diz que as aflições tendem a ser o engrandecimento dos santos, pois elas os tornam renomados no mundo. O que ele queria, na verdade, dizer com isso? A verdade, irmãos, segundo ele,
soldados nunca foram tão admirados pelas suas vitórias como os santos, os crentes, foram pelos seus sofrimentos. O zelo e constância dos mártires em suas provações renderam a eles fama para a posteridade. Vocês se lembram? Lá em Tiago citando, por exemplo, Jó, e dizendo assim: ouviste o que foi dito? Ouviste sobre a paciência de Jó? Jó, queridos irmãos, aquele homem sofredor, ele tem aí o seu nome lembrado, muito mais do que o Alexandre o Grande e tantos outros. Porque, irmãos, os santos, em seus sofrimentos, eles são admirados. Eles são admirados por Deus e por outros santos. Então, no 8º lugar, as aflições cooperam para o bem, pois elas são um meio de nos fazer felizes. Oh, queridos, a gente olha e a palavra de Deus diz lá em Jó 5,17: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. E talvez você está se perguntando assim, mas como é que as aflições podem me fazer feliz? E então nós respondemos que, sendo santificadas, elas nos trazem para perto de Deus. O imã da misericórdia não nos aproxima tanto de Deus como as cordas da aflição. Ah, irmãos, quando Deus, sabe, põe fogo nos nossos confortos mundanos, aí nós recorremos a Ele. Nós encontramos paz nele. Lembra do filho pródigo? Somente quando ele sofreu necessidade extrema foi que ele se lembrou do pai, da sua casa, e se arrependeu e voltou para os braços do seu pai. Por isso, irmãos, muitas vezes Deus tem usado as aflições como uma corda para nos aproximar dele, e quanto mais próximos do Senhor estamos, mais nós nos deleitamos e nos satisfazemos nele. Por isso, se alguém lhe perguntar como as aflições nos fazem felizes, lembrem-se, elas estão sendo santificadas para nos trazer mais para perto de Deus. E então nós desfrutamos de maior alegria em nossas vidas. Em 9º lugar, e aqui estamos encerrando, elas silenciam o ímpio. Ah, irmãos, eu vou ser sincero com você, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. O autor ele mostra aqui que muitas vezes os ímpios estão prontos para nos difamar, para nos caluniar, mostrando talvez que nós só servimos a Deus por interesse, quando as coisas estão boas, quando há prosperidade. Mas pense comigo, não foi exatamente isso que Satanás acusou Jó diante de Deus, dizendo, na verdade, olha, Deus, olha, Jó só teme ao Senhor porque o Senhor cercaste ele com bens, com muita coisa. Mas eu quero ver quando o Senhor tocar nele, se o Senhor me permitir, sabe, eu tirar essas coisas dele, se ele ainda vai te servir. E então Jó, lá no capítulo 13, versículo 15, declara, ainda que ele me mate, nele esperarei. É como se Jó estivesse silenciando a boca dos seus inimigos, mostrando que ele servia a Deus, não por aquilo que ele tinha, pela sua prosperidade, pelos seus bens, mas por amor e fidelidade. E então eu leio para você o que está no slide. Quando os ateus de todo o mundo veem que Deus tem um povo que o servem, não por algo em troca, mas por amor, isso fecha as suas bocas. Ou seja, irmãos, Deus está atingindo o coração do ímpio quando ele olha para as nossas vidas e vê que nós estamos caminhando junto com Deus, mesmo numa condição de dor e sofrimento, que mesmo perdendo tudo, nós permanecemos íntegros e fiéis a Ele. Isso faz com que os ímpios se silenciem diante das nossas aflições. E por último, irmãos, as aflições cooperam para o bem, pois elas nos guiam para a glória. 2 Coríntios 4,17 fala que, na verdade, aqui as tribulações, elas são
pequenas, leves, sabe, temporárias, comparado a um eterno peso de glória que está reservado para a gente. Assim como a terra precisa ser arada para a colheita, as aflições então nos preparam para adentrarmos na glória. Lembre-se do vaso que primeiro precisa ser experimentado para que então depois o vinho seja derramado nele. Vasos de misericórdia são primeiramente experimentados com aflições. Só depois o vinho da glória é derramado neles. Irmãos, eu queria passar mais tempo falando, mas não há tempo para isso. Mas eu queria botar um ponto final hoje sobre as aflições. E vimos e aprendemos que, na verdade, as aflições não são prejudiciais às nossas vidas, mas, na verdade, elas são benéficas. Vimos isso à luz de homens de Deus, a exemplo de José, a exemplo de Jó, e poderíamos citar muitos outros, como assim fizemos. Mas muitas vezes, diante desta realidade, ainda duvidamos. Então, Thomas Watson, ele aplicou este ensinamento em várias áreas da nossa vida. E podemos, então, aprender pelo menos 10 lições onde a aflição está cooperando para o nosso bem. Então, ele diz, não devemos olhar muito para o mal da aflição como para o bem, não tanto quanto o lado escuro da nuvem como para a luz. O pior que Deus faz com os seus filhos é chicoteá-los para o céu. Irmãos, na verdade, quando estamos passando por lutas e aflições, mesmo debaixo do açoite, do chicote, nós ainda podemos crer e confiar que Deus está nos conduzindo para a glória, nos aperfeiçoando como seus filhos, e que então estas aflições, por pior que sejam, elas estão cooperando para o nosso bem. Então hoje nós estudamos aqui o início do capítulo 2 sobre as piores coisas. Nós veremos na próxima semana, falaremos sobre a tentação, sobre o abandono e sobre o pecado. E veremos também que essas 3 outras coisas, por pior que sejam, elas ainda estão cooperando para o nosso bem, como filhos do nosso bom Deus. Então, irmãos, estamos caminhando nesses estudos, não é, com a graça do nosso bom Deus. E a minha oração é para que Deus possa estar cada vez mais falando às nossas vidas e aplicando, então, estas verdades aos nossos corações. Eu vou estar orando esse momento, tá bom? E depois você vai escrevendo aí no chat o seu nome, se você quiser participar dessa segunda parte, onde você vai poder falar e destacar um desses pontos e dizer para nós aquilo que Deus falou ao teu coração também, tá bom? Vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por tudo que nós podemos ouvir esta noite, porque em meio às lutas que nós temos passado, o Senhor tem sido gracioso demais conosco. Estamos sendo constantemente alimentados pela tua boa palavra e fortalecidos, ó Deus, para discernir os dias maus que temos vivido. Ó meu bom Deus, a minha oração é que, a despeito de todas essas limitações, dificuldades, ó Deus, para até mesmo ministrar, ó Deus, esse estudo, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar falando de maneira graciosa ao coração dos teus filhos, e que possamos, ó Deus, encher o nosso coração desta palavra, de maneira que possamos ser fortalecidos pelo Senhor. É assim que eu te oro, Pai, agradecido por este tempo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, nesse segundo momento eu quero desfrutar da participação de vocês, não é? Vocês vão poder estar participando aqui conosco. Coloca o seu nome aí no chat, tá certo? Aqueles que querem, não é, falar algo aqui com a gente. Ok, vamos começar com o nosso irmão Tiago.
nosso irmão Tiago, não é? Tiago Monteiro. Eu pedi para ele estar liberando aí a sua câmera, Tiago. Tá falando com a gente aqui. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Todos estejam bem. Pastor, no seu comentário, aqui ele falou acerca que as aflições nos ensinam o que é o pecado. E eu estava pensando, eu me lembrei da história de Acã, eu creio que os irmãos já meditaram nesse texto, lá em Josué capítulo 7, creio que os irmãos conhecem essa história, é onde após a batalha de Jericó, Deus derrubou as muralhas, o povo saiu vitorioso, mas logo após dessa peleja, o povo de Deus, ele prevaricou e tomou das coisas condenadas. E no decorrer do texto fala que o Senhor infligiu uma grande derrota ao povo de Israel. E o que nos leva a pensar é o seguinte: na atitude de Josué, Josué vendo essa situação sem saber muito o que estava acontecendo, o texto fala que ele se rasgou as suas vestes, colocou seu rosto no pó, começou a orar a Deus, perguntar o porquê daquela situação, e a resposta de Deus foi bem simples: por que você está prostrado, orando? O que eu quero de verdade de vocês é que vocês deixem o pecado que vocês estão cometendo, que vocês se livrem daquelas coisas que eu falei que não era para vocês fazerem. Então, eu creio que esse momento serve de lição, inclusive, para a igreja brasileira. É um momento que a igreja deve fazer uma reflexão no que é que nós estamos fazendo também de errado. Não deixa de ser, de certa forma, um juízo da parte de Deus, mas essas situações nos traz para que nós chegamos também na disposição de dizer, para afastar no meio dos nossos arraiais as coisas condenadas, as coisas da qual Deus não se agrada. E eu creio que quando nós confessamos o nosso pecado, os nossos pecados, eu creio que Deus vem com a vitória, assim como a gente vê nos capítulos que se seguem. Então, isso me lembrou muito essa questão do que as aflições nos ensinam o que é o pecado. É uma coisa muito, trouxe muita, eu estou bastante pensativo nisso, né, que essas aflições realmente me levou a pensar o que eu estou fazendo de errado perante Deus. Valeu, Tiago. É verdade, a gente viu esse ponto, não é, sobre que as aflições cooperam, não é? Deixe-me ajustar aqui. Ok. Nós vimos que as aflições, elas cooperam para o nosso bem como pregador e mestre, né? Então, isso é importante. Muitas vezes a gente tem ouvido muito ali, né, sobre o pecado, sobre arrependimento. O pastor tem pregado muito sobre você, não é, corrigir a sua vida em algumas áreas, e muitas vezes a gente tem ouvido muito sobre isso, mas às vezes não temos colocado isso na prática. Então Deus, não é, de fato, ele vem com a sua mão, permite com que a gente passe então por grandes aflições. Então essas aflições, não é, gritam em nossos ouvidos, dizendo então arrependam-se, não é, gritando para os nossos ouvidos, né, para os nossos corações: vocês precisam se corrigir, vocês precisam se arrepender. E certamente esse é um tempo, não é? Não menosprezando, e certamente você não era essa a sua ideia, não é? Nem eu entendi isso, mas só para deixar claro, não é desprezar a oração, não é o quebrantamento, não, mas é mostrar que
precisamos, de fato, não é, olhar para esse momento e refletir acerca, não é, dos nossos erros. Então é um tempo para a igreja brasileira, não é, está sendo de fato, não é, conclamada, não é, a se arrepender dos seus pecados. E certamente a gente tem visto aí que são muitas as áreas, não é, que a igreja brasileira precisa, não é, se arrepender e se reformar, voltando então às escrituras, não é, aquilo que realmente agrada a Deus. Valeu, Tiago, muito obrigado, querido. Irmãos, mais alguém que quer compartilhar conosco aqui? Júnior. Ok, Júnior, está com você, meu amado. Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Me chamou muita atenção aqui na anotação que eu realizei, foi no caso sobre as aflições que operam para o bem, pois elas são meios de desprender nosso coração do mundo. Quando estamos num contexto atual que faz com que nós possamos estar fazendo uma autoavaliação. Como é que está sendo minha vida realmente nesse mundo? Se estamos realmente agradando ao Senhor, se estamos realmente agradando ao nosso Deus ou estamos com os nossos corações voltados para o mundo. Então, são momentos que devemos estar atentos, irmãos, com relação a onde está o nosso coração. Se estamos realmente observando as coisas desse mundo, se estamos adorando realmente ao Senhor. Então, foi algo que me chamou muita atenção, que quando estamos aflitos, onde estamos colocando o nosso coração? Quem está sendo o nosso porto seguro? Se realmente está sendo o nosso Deus ou está sendo as coisas desse mundo? Então, serve de desprendimento, esse momento. E nós possamos, como igreja brasileira, igreja do Senhor, possamos estar refletindo sobre o nosso coração. Se estamos realmente voltados ao nosso Deus ou às coisas desse mundo. Isso foi o que me chamou muita atenção. E, consequentemente, volta-se ao ponto número 2, né? E quando você está com o coração desprendido das coisas desse mundo, mas está realmente voltado para o alto. Eu vejo que tem essa conexão. Ok. Valeu, Júnior. Obrigado, querido. Que Deus continue lhe abençoando e lhe fortalecendo. Ok, irmãos. Nós temos aí 18 participantes, fora os outros, não é, que estão à volta, não é, ouvindo aí também, que poderiam participar, mas os irmãos hoje estão um pouco acanhados, e seu pastor não vai ficar aqui insistindo, tá bom? Então a gente vai orar, encerrando esse momento. Uma pena você não ter, não é, participado um pouco mais daqui com a gente hoje, mas quem sabe na próxima, tá certo? Você possa estar compartilhando aí um pouco mais do que Deus falou ao teu coração, tá bom? Vamos orar, então, agradecendo a Deus por esta noite, por esse tempo, encerrando, não é, então, esse momento aqui, de estudo bíblico. Vamos orar. Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, por esta noite, por tudo que podemos ouvir e aprender da tua parte. Quero te pedir, meu bom Deus, que o Senhor aplique estas verdades aos corações dos teus filhos, ó Senhor, e que possamos viver, Pai amado, viver tudo aquilo que nós estamos aprendendo da parte do Senhor. Ó meu bom Deus, que o Senhor nos dê uma noite de paz, de renovo, Senhor, para o dia de amanhã, e que o Senhor continue, Pai, a cuidar de nós como bom pastor que Tu és. É assim que eu te oro agradecido, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, aguardem um minuto, por favor, só para eu suspender aqui cancelar a gravação.